Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo na área de História do Brasil. E o tema hoje diz respeito e complementarizando o que nós falávamos na semana passada, falaremos sobre o café, a economia cafeeira no segundo reinado, no final do segundo reinado, para ser mais exato, mas dessa vez não o café do Vale do Paraíba, dessa vez o café no interior de São Paulo, chamado café do Oeste Paulista. Vamos fazer um pequeno histórico para a gente poder entender do que eu estou falando concretamente. Ali por volta de 1870, 1880, então, sendo assim, no final do Segundo Império, começou a progredir uma outra tipologia de produção cafeeira no Brasil, um café no interior de São Paulo. Esse café no interior de São Paulo, já no momento de crise da escravidão, por tudo que nós discutimos no outro vídeo, né, pós-lei do sexagenário, lei do ventre livre, esse café, ele, de algum modo, ele se organiza não mais sentado, não mais a partir da base da mão de obra escrava. Ele se organiza a partir da mão de obra do imigrante europeu, destacadamente o imigrante italiano. Lembrando que nessa época havia processo de unificação territorial ainda na Europa. Guerras localizadas em várias regiões da Europa, destacadamente na Itália e na Alemanha. Muitas dessas populações acabaram migrando para a América em busca de paz, em busca de um outro território, em busca, na verdade, de uma nova oportunidade de vida. E dentre esses grupos, chama aqui a atenção para a população italiana. Muitos desses italianos vieram para o Brasil, alemães também, mas algumas levas de imigrantes, italianos e alemães vieram para o sul do Brasil, ali onde hoje é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas imigrantes italianos, a grosso modo, majoritariamente vieram para o interior de São Paulo, para trabalhar nessas lavouras de café. E essa experiência italiana é importante, porque eles vêm numa área da chamada terra, o italiano falava terra rosa, porque o solo era de uma cor rosada. Aí o brasileiro ouviu, começou a dizer que era terra roxa. Então é uma área de solo terra roxa, de cobertura basáltica, de cobertura vulcânica, como vocês devem aprender na aula de geografia. Então é um solo muito típico e muito ideal para o próprio plantio de café, que esse imigrante italiano vem para cá e ele começa a produzir nessas regiões como mão de obra assalariada. Esse é um ponto importante. Não estamos mais diante de uma mão de obra escrava, estamos diante de uma mão de obra assalariada. E além dessa mão de obra ser assalariada, é uma população que de algum modo tinha uma experiência europeia, tem uma experiência de países livres, tem uma experiência de alguns conhecimentos do que é a democracia na Europa. E aqui no Brasil, a experiência básica é do império, numa economia predominantemente escravista, numa produção o tempo inteiro voltada para o mercado externo, e o nosso grande parceiro comercial era a Inglaterra. A partir da experiência do café do Oeste Paulista, o grande comprador do café do Oeste de São Paulo já não é mais a Inglaterra. O grande comprador são os Estados Unidos da América do Norte. Então observemos, o café do interior de São Paulo, né? Região mesmo do interior, para dentro, norte, sul, leste, oeste, para oeste de São Paulo, essa produção cafeeira é baseada em mão de obra assalariada, é a mão de obra imigrante, a produção ainda é voltada para o mercado externo, mas nesse caso é o mercado externo norte-americano, e vai se produzindo ali no interior de São Paulo uma nova elite. Essa nova elite, ali no finalzinho do 19, 1870, 1880, caminhando para 1890, essa nova elite, ela não se sente partícipe do Império Brasileiro. Ela não se sente contemplada pelo Império Brasileiro. Porque o Império estava ligado a quem, galera? O Império estava ligado à aristocracia do café, mas a aristocracia do café é do Vale do Paraíba, aquela que empregava a mão de obra escrava, aquela que ainda empregava uma mão de obra tradicional, são os barões do café do século XIX, que de certa maneira sustentavam o Império. Mais uma vez dando uma lembrada, o Império dependia do café do Vale, e o café do Vale dependia da escravidão, logo o Império dependia da escravidão. No interior de São Paulo surge uma nova economia cafeeira, assentada na mão de obra imigrante, com base de trabalho assalariado e com uma nova parceria econômica internacional, que são os Estados Unidos, e com, de algum modo, uma nova elite, que eu vou chamar aqui de burguesia cafeeira. Essa burguesia cafeeira, ela é francamente favorável à adoção e à proclamação da República. Essa burguesia cafeeira, ela não se sente contemplada, ela não se sente partícipe, foi a expressão que eu usei aqui agora há pouco. Ela não se sente participante, é isso que eu quero dizer concretamente. Ela não se sente presente dentro do Império, porque se o Império depende da escravidão e está ligada à aristocracia do Vale do Paraíba, ela está, entre aspas, de fora, a burguesia cafeeira de São Paulo. Esse grupo é majoritariamente aderente à proclamação da República e vai estar nas bases do chamado PRP, Partido Republicano Paulista, um partido e uma orientação política que abertamente assumiam que eles eram favoráveis à proclamação da
república. Talvez, para quem vai fazer vestibulares, por exemplo, há sempre esse intuito de comparar o que era o Café do Vale e o que é o Café do Oeste de São Paulo. O Café do Vale, ligado ao Império. O Café do Interior de São Paulo, ligado à República. O Café do Vale do Paraíba, mão de obra escrava. O Café do Oeste de São Paulo, mão de obra imigrante, predominantemente italiana e assalariada. O Café do Vale, ligado à exportação para a Inglaterra. O Café do Interior de São Paulo, ligado à venda para os Estados Unidos. Né? De certa maneira, a gente vai perceber que são estruturas cafeeiras, verdade, mas são estruturas cafeeiras muito diferenciadas, quase que antônimas, quase que opostas, na sua estrutura, na maneira de organização e nas parcerias estabelecidas. Aí vale que nós registremos que quando a escravidão, aula também, vídeo que nós gravamos, aula apresentada para vocês, quando a escravidão é diluída em 1888, o Café do Vale do Paraíba não sobrevive. Tanto que a escravidão acaba em 88 e o Império acaba em 1889. A gente vai logo começar a ver quem vai assumir a República. Um vídeo que a gente ainda vai gravar são os militares. Mas são os militares com apoio de quem? Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano, Marechal Deodoro. Beleza. Mas se vocês observarem, os presidentes da chamada República I, da República Velha, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Venceslau Braz, quase todos eles, se não todos, são homens ligados ao mundo rural, são grandes fazendeiros. A grande maioria centrado ou ligado, vinculado à produção cafeeira de São Paulo. Boa parte desses presidentes eram mesmo paulistas, eram grandes cafeicultores. Por isso a nomenclatura República do Café com Leite. Mas aí, minha gente, é papo para um outro vídeo, para um outro momento. Fica esse registro. É bacana a gente perceber que quando a gente fala de café, a voz não é uníssona. O café no Brasil tem duas grandes estruturas, dois grandes momentos. O Café do Vale, na sustentação do Império, do finalzinho do Segundo Império, e o Café do Oeste Paulista, como grande sustentáculo da proclamação da República e da chamada República Velha, também chamada de República Oligárquica, também chamada de República do Café com Leite. Tá certo? Mas num outro vídeo, e avante, nós vamos falar sobre a crise do Império. Já sabemos que um dos motivos é a questão da escravidão e do café. Mas há outros motivos que a gente vai voltar a eles. Valeu? Fica aqui a dica. Muitíssimo obrigado. Se você gostou, dá um like. Se tiver bastante amigos, divulgue o nosso vídeo com eles. Fale do nosso canal, tá certo? A gente aqui só agradece. Muitíssimo obrigado e até a próxima.